Lançado no verão de 2019, Coringa rapidamente se tornou um sucesso absoluto entre a parcela de fãs que acompanhavam o personagem desde as HQs ou produções antecessoras, como O Cavaleiro das Trevas, de 2008. Mas transcendendo tais barreiras, conseguiu conquistar até mesmo o apreço de um público mais leigo e da própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, sendo o segundo filme baseado em um personagem de histórias em quadrinhos da história a ser indicado para melhor filme na edição 2020 do Oscar. Havia certo receio ainda em seu processo de produção em lançá-lo como um filme comercial, devido a todas as sequências de violência e a própria abordagem dada às doenças mentais na trama, sendo tais elementos os principais responsáveis por sua classificação etária mais restrita e a censura que recebeu em alguns países ao redor do mundo. Mesmo com todo o consenso crítico de que o apelo estético do longa, como suas atuações, fotografia, trilha sonora e ambientação, era um deleite para qualquer apreciador do cinema, ainda assim o filme levantou muitas questões e debates, principalmente na imprensa e crítica norte-americana, pois a ideia de que o Coringa, uma figura que por décadas havia sido a encarnação de todo o mal no universo DC Comics, pudesse ser retratado como um homem vitimizado que passa necessidades e que dessa forma pudesse ter suas ações justificadas de alguma forma, elevaram os níveis e os ânimos das discussões acerca do personagem e do politicamente correto que cerceava a produção, tornando Coringa uma das obras mais importantes e um clássico instantâneo da última década. Originalmente um longa focado na história do Coringa, vinha sendo produzido e idealizado para que fizesse parte do universo estendido da DC nos cinemas, estrelando aquele que até então vinha vivendo o personagem nas telonas, o ator Jared Leto, com a co-protagonização de seu interesse amoroso, Harley Quinn, vivida pela carismática Margot Robbie. A produção, que ainda se encontrava em seus estágios iniciais, não continha muitos detalhes tidos como certos ou muito de seu script fundamentado, mas é dito que o enredo se focaria principalmente no relacionamento entre o palhaço do crime e Harley, o que por si só já é uma diferença fundamental do resultado final que chegou às telonas em 2019. Entretanto, com a chegada de Esquadrão Suicida de 2016 e as reações extremamente negativas acerca da atuação, caracterização e o próprio papel exercido por Leto na obra, o longa foi rapidamente deixado em segundo plano pelos executivos da Warner, sendo engavetado e tendo seu destino quase que selado após o fracasso comercial de Liga da Justiça de 2017, que marcou o final simbólico do universo compartilhado da editora nos cinemas, com seus filmes vindouros se focando em tramas mais isoladas e independentes umas das outras. Contudo, com a chegada de Walter Hamada, a produção executiva dos conteúdos da DC Comics no início de 2018, grandes mudanças foram estabelecidas na produção dos filmes da editora. Projetos foram engavetados, outros reestabelecidos, e Coringa, que permanecia no limbo da incerteza, fora resgatado pelo executivo, que vinha tentando reafirmar uma característica marcante e uma marca registrada da editora nos quadrinhos, seu multiverso, que permitia a existência de inúmeras versões de um mesmo personagem, e, consequentemente, inúmeras interpretações completamente independentes, sendo Coringa um fruto desse pensamento, pois todas as conexões que continha com os demais filmes da DC foram cortadas e o longa concebido como algo completamente original. Inicialmente, a intenção da Warner Bros. Era de trazer o diretor americano Martin Scorsese para assumir a cadeira máxima da produção, que deveria conter elementos clássicos do diretor, com uma trama que se assemelharia com sua maior criação, Taxi Driver, de 1976. Contudo, devido às gravações de O Irlandês para a Netflix, o diretor não pôde aceitar o trabalho, tendo vindo a se tornar apenas um de seus coprodutores, mas que mesmo assim teve significativa influência em sua concepção. Após a recusa de Scorsese, a Warner se voltou para o jovem diretor Todd Phillips, que já vinha sendo sondado há algum tempo pela produção devido ao seu trabalho em War Dogs, de 2016. Aliado a isso, estava uma declaração passada de Phillips, onde dizia nutrir interesse em dirigir uma produção baseada em quadrinhos, mas que não estivesse interligada com outros filmes através de um universo compartilhado. A proposta de dirigir um longa independente e isolado, que estrelasse o Coringa, um personagem que, em sua interpretação, abriria espaço para inúmeras possibilidades, acabou fazendo o diretor aceitar prontamente o projeto, tendo se dedicado integralmente para sua criação. Na mesma direção, se encontrava Joaquin Phoenix, que viria a se tornar o grande astro de Coringa. Após ter conquistado papéis de maior expressividade, onde pôde demonstrar todo o talento que possuía, como o protagonismo em Her, de 2013, e Você Nunca Esteve Aqui, de 2017, o ator havia manifestado interesse em interpretar um personagem de quadrinhos, mas à semelhança de Todd Phillips, em um papel que não contivesse amarras narrativas, que o permitisse atuar e agir de forma independente e original. Essa vontade de estrelar uma produção isolada foi a razão pela qual o ator já havia recusado os papéis de Bruce Banner no MCU após a saída de Edward Norton e Stephen Strange, pois em sua concepção, reprisar papéis continuamente em inúmeros filmes e diferentes histórias não permitiriam entregar um trabalho memorável como gostaria.
Quando convidado pessoalmente por Todd Phillips para estrelar o Coringa, Phoenix prontamente aceitou o papel, pois, segundo a descrição do próprio, interpretar o personagem lhe provocava uma alegria indescritível, uma sensação de imprevisibilidade e inspiração que jamais havia sentido anteriormente. Como revelado posteriormente, os esforços que os executivos da Warner empregaram em trazer Martin Scorsese para a cadeira de direção do filme não eram um fim em si mesmo. A escalação de Scorsese para a produção do longa visava também aproximar o ator Leonardo DiCaprio, amigo de longa data do diretor, e assim atraí-lo para o papel principal. Contudo, assim como o diretor, DiCaprio já havia manifestado que não poderia aceitar o papel em virtude das gravações de Era Uma Vez em Hollywood, de 2019, e segundo Todd Phillips, tampouco teria conseguido mesmo se pudesse, pois, segundo o diretor, desde o momento em que assumiu a cadeira, o nome de Joaquin Phoenix esteve em seus planos para estrelar a produção, com o roteiro, maquiagem e figurino do personagem sendo pensado especialmente para o ator em questão. E caso algum imprevisto surgisse ou Phoenix recusasse o papel, o projeto seria imediatamente abortado devido à ausência do ator. Segundo o site especializado em furos do cinema, The Hollywood Reporter, a escalação de Joaquin Phoenix, que não era bem aceita no início pelos executivos da Warner, que teriam diminuído o orçamento do filme a fim de torná-lo menos atrativo, teria também provocado profundo desgosto em outra figura carimbada do estúdio, o ator Jared Leto. Por se sentir traído ao ter uma produção paralela que estrelava o mesmo personagem que vivia, o ator, segundo rumores, teria tentado persuadir seus agentes para que impusessem ao Walter Hamada o cancelamento da produção ainda em seus estágios iniciais, o que teria sido recusado por estes, sendo isso o motivo pelo qual Leto teria se descredenciado da CAA, a agência de talentos de Los Angeles, jurando que jamais voltaria para interpretar o personagem, o que acabou por fazer em 2021 na Liga da Justiça de Zack Snyder, onde reprisa seu papel no epílogo do longa. A escolha de Phoenix para o papel principal se provou acertada não somente por sua atuação impecável, que veio a lhe render o Oscar de melhor ator, mas também por todo o esforço e comprometimento que empreendeu para entregar o melhor resultado possível para a audiência, uma versão do Coringa jamais antes vista. Em entrevistas, Joaquin afirma não ter se baseado em nenhuma das encarnações anteriores do personagem nos cinemas, o que sufoca os rumores de que o filme teria sido uma homenagem ao falecido ator Heath Ledger, a quem Phoenix era um grande amigo. O processo de adaptação para viver o palhaço do crime envolveu horas de estudo de atuação de grandes clássicos do cinema mudo, como O Homem que Ri, de 1928, e de atores como Buster Keaton e Ray Bolger. Somado a isso estava também o complexo processo da criação da risada do Coringa no filme, que envolveu horas de visualização de pacientes com risadas patológicas provocadas por lesões cerebrais. Segundo o diretor Todd Phillips, ele e Phoenix entraram em um consenso de que a risada na trama não poderia representar apenas a alegria, e mesmo com todas as expressões de prazer naturais de tal ato, ainda assim a atuação de Phoenix deveria evidenciar dor e sofrimento enquanto ria, o que exibiu um custoso trabalho do ator, mas que no fim entregou um resultado dito como impecável. Contudo, a maior mudança no comportamento do ator, que se mostrou necessária para sua encarnação como Coringa, foi a perda de mais de 23 quilos, para retratar com mais fidelidade o estado mental debilitado de Arthur Fleck. Essa mudança radical na saúde do protagonista fez com que Phillips tivesse que reescrever cenas que não se encaixavam muito bem para Phoenix, bem como adicionar material extra aos seus arquivos, pois o diretor tinha em mente de que não haveria uma segunda janela de filmagens, visto que o peso do ator principal estava abaixo do ideal, e as gravações já corriam a todo vapor para que ele pudesse voltar a se alimentar adequadamente. Se esbaldando nessa liberdade criativa que recebeu, o diretor Todd Phillips acabou por decidir que a trama se passaria no início dos anos 80, sendo tal estratégia uma forma de distanciar ainda mais o longa do universo que a DC havia construído nos cinemas, o que, aliado à dispensa de Leto do papel, tornava o filme Coringa uma experiência completamente à parte. A escolha mais precisamente do ano de 1981 para o desenrolar da trama acabou se provando como uma escolha cuidadosamente pensada pela equipe de produção. Notados por fãs mais fervorosos do diretor, são percebidas muitas referências e semelhanças aos longas dirigidos por Scorsese na época em que o longa se passa. O personagem vivido por Robert De Niro, por exemplo, apresentador do talk show Murray Franklin, é uma clara referência a Rupert Pupkin, o personagem também vivido pelo ator em O Rei da Comédia, de 1982. Da mesma forma, a fotografia e a ambientação da trama, que foi gravada na cidade de Nova York, remete a muitos elementos de Taxi Driver, que se passa justamente na mesma cidade e em uma época próxima. A locação das gravações na cidade de Nova York acabou também produzindo um efeito inesperado após o lançamento do longa. A cena onde o protagonista, já caracterizado como Coringa e cedendo aos seus instintos psicóticos, dança e se deleita em uma escadaria enquanto se dirigia ao estúdio de TV de Murray, foi gravada no bairro nova-iorquino do Bronx, e realmente existe.
Após o sucesso estrondoso do longa, a escadaria acabou se tornando um ponto turístico na região e classificada no Google Maps como um destino religioso, o que reforça essa natureza fanática dos fãs do filme, que passou a ser cultuado desde o seu lançamento. Mesmo com as fortes influências da HQ A Piada Mortal, escrita por Alan Moore, e tida como um dos maiores clássicos do Cavaleiro das Trevas e de seu arquirrival, impactando principalmente na origem do protagonista, como um comediante fracassado, o que é evidenciado pelas transcrições de fala do mesmo enquanto se apresenta para uma plateia pouco receptiva. Segundo o diretor Todd Phillips, o longa não é baseado particularmente em nenhuma HQ, mas se apresenta como uma história completamente original e com um novo olhar para o fatídico palhaço do crime. Retratado como uma vítima de seu meio, o longa de 2019 quebra o maniqueísmo característico do personagem, o retratando como um sujeito mais denso e multifacetado, pegando novamente emprestado um pouco dos elementos de A Piada Mortal. Bastou uma sucessão de eventos ruins para que Arthur cedesse à loucura, o que gerou críticas por parte de uma parcela mais conservadora da crítica, que se mostrou receosa em elogiar a trama envolvendo Arthur, que segundo alguns pontos de vista, parece justificar e apresentá-lo como um mocinho. Respondendo a tais debates, o ator principal, Joaquin Phoenix, apenas manifestou que toda a trama de Coringa é subjetiva, cabendo a cada um extrair aquilo que se mostra benéfico de seu enredo, sendo, portanto, Coringa uma obra instigadora de debates, que veio para mudar irremediavelmente todo o panorama de filmes de super-heróis, traçando com linhas muito tortas o limiar entre um herói e um vilão. Coringa foi o primeiro filme classificado para maiores de 18 anos a conseguir bater a marca de $1 bilhão mundialmente, um sucesso absoluto desde seu lançamento. Na noite em que foi lançado, no Festival de Cinema de Veneza, a obra conquistou o Leão de Ouro e além disso foi ovacionado de pé durante 8 minutos inteiros pela plateia. Colecionando indicações ao Oscar, o filme veio para se tornar um grande marco na história do personagem, bem como nas obras adaptadas de quadrinhos em geral, sendo lembrado como um dos filmes mais pertinentes e bem produzidos da última década, sendo um deleite para qualquer cinéfilo e se tornando um clássico instantâneo, transcendendo suas origens quadrinescas.